É o Sim. Por antivírus. isso, tá. Por isso que eu estou dizendo que tem que ver com o suporte do Face, entendeu? Agora, dá para transmitir pelo YouTube no Face, do mesmo jeito. E se vocês Só que fizerem o um ao alcance vivo no próprio diminui. Face? Ah, não, mas tem que ser entre uma pessoa, né? Não dá para convidar outras pessoas. Não, o ao vivo não dá certo. Claro, bom. É o que temos, pessoal. Entrou Não, ao vamos lá, vivo. vamos pelo YouTube, mas tem que... Já está ao vivo. Ok. Oi, pessoal, vamos começar. Walter, você pode abrir sua câmera. Então, boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite para quem está assistindo a gente pelo YouTube. Talvez alguém esteja vendo também pelo Face. Mais uma vez, o Facebook bloqueou para que a gente transmitisse o programa pelo Face, que é o que a gente normalmente faz. E aí a gente está transmitindo pelo YouTube, né? Então, vamos começar mais um programa antivírus, que é o nosso programa semanal de conjuntura, para quem ainda não conhece.
é o programa feito pela Tendência Petista Articulação de Esquerda, que eu e Walter tocamos toda semana fazendo análise de conjuntura, né? Hoje a gente vai falar sobre o aprofundamento da crise e o que a esquerda anda fazendo em relação ao governo Bolsonaro, né? Então a gente começa pela crise. Walter, você começa. Ok. Bom, boa noite, Natália. Boa noite a quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Boa noite a quem gostaria de estar nos acompanhando pelo Facebook. Infelizmente, mais uma vez, nós fomos bloqueados. Natália disse crise, né? Vamos aos fatos. Desemprego crescente, miséria crescente, fome crescente, contaminados pelo Covid crescente, mortos pelo Covid crescente. Lembrando que no dia 7 de janeiro, aproximadamente, eram 200 mil mortos. Hoje, são 250 mil mortos. Ou seja, desde que a pandemia começou oficialmente até o início de janeiro, passaram-se cerca de 11 meses, 330 dias, acho eu, 200 mil mortos. Em 45 dias, nós tivemos mais 5 mil mortos, né? O que significa que, se continuar nessa progressão, a gente pode chegar, daqui a mais 11 meses, ao descomunal número de 370 mil mortos, somando com os 200 mil, 570 mil mortos, sem contar as subnotificações e, claro, descontando o efeito vacina. Acontece que a vacinação está parando. E o auxílio emergencial parou o antigo, está sendo rediscutido, né, o novo, mas a conta do novo auxílio emergencial vai ser paga por quem? Se depender do governo e dos seus apoiadores no Congresso Nacional, não vai ser paga pelos ricos. Não, claro que não. O relatório da PEC emergencial está ameaçando desvincular os orçamentos da saúde e da educação em troca do auxílio emergencial, né? Estão aproveitando a pandemia para passar a boiada, né? E o povo? Reagindo, lutando, brigando? Não, infelizmente não. Nós não estamos vendo aqui no Brasil nem 1/10 das lutas que nós vimos na Argentina contra o Macri, na Bolívia contra os golpistas, no Chile contra Pinheira, no Equador contra Lenin Moreno. E a esquerda? Bom, a esquerda no Senado apoiou Rodrigo Pacheco, do DEM, que também era o candidato do Bolsonaro. A maior parte da esquerda na Câmara dos Deputados apoiou Baleia Rossi para presidente da Câmara, com o objetivo de derrotar Arthur Lira, que, uma vez eleito, fez o mesmo que Baleia Rossi disse que faria, caso eleito, ou seja, apoiar o programa neoliberal. O nosso companheiro Lula, nesse contexto, deu recentemente uma entrevista dizendo que ele defende o impeachment. Ele acha que Bolsonaro cometeu todos os crimes de responsabilidade possíveis, mas ele não acredita que seja possível tirar Bolsonaro antes das eleições de 2022. E o próprio companheiro Lula, como é público, disse para o companheiro Fernando Haddad que colocasse o bloco na rua, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Vamos para 2022. Com quem? Dependerá do Supremo Tribunal Federal, que depois de pôr o Daniel Silveiro na cadeia, tem gente apresentando como se o Supremo fosse uma espécie de linha Maginot, que vai deter o ataque dos nazistas. E voltou a circular aquela conversa da frente ampla contra o fascismo, né? Mas nesse ponto as coisas começaram a parecer um pouco estranhas, né? Eu começo com um episódio já comentado no antivírus da semana passada, né? O Supremo Tribunal Federal, em tese, é o guardião da Constituição. Entretanto, a maioria dos ministros do STF deu a interdição, né? A maioria dos ministros do STF deu guarida ao golpe de 2016, deu guarida à condenação de Lula, deu guarida à prisão de Lula, deu guarida à interdição da candidatura de Lula, e, ao fazê-lo, obviamente, colocou a política no comando. E voltou a fazer o mesmo no recente episódio
da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Tem controvérsias sobre o que pesou mais, se foi a defesa do Estado de Direito contra o extremismo de direita, se foi o espírito de corpo dos ministros ofendidos moralmente e ameaçados fisicamente, se foi a queda de braço entre as diferentes instituições do Estado e diferentes frações da classe dominante, etc. Há controvérsias também acerca dos desdobramentos dessa decisão do Supremo e de seu papel no restabelecimento das garantias e liberdades. Tem gente que acha, como eu falei, que o Supremo agora virou o Supremo. Seja como for, a ordem de prisão, por iniciativa monocrática do ministro Alexandre de Moraes e posteriormente respaldada pela unanimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, teve consequências imediatas que dias antes eram imprevisíveis. O cavernícola não fez nenhum movimento público de solidariedade e o deputado teve sua prisão confirmada pelo plenário da Câmara dos Deputados por 364 a 130, uma votação que permitiu quantificar o núcleo duro da extrema-direita. 130 votos, dos quais devem ser descontados os parlamentares do Novo, partido que divergiu publicamente do deputado, mas não aceitou a prisão. E permitiu também verificar que os únicos partidos onde não há parlamentares sensíveis ao apelo da extrema-direita são o PT, o PSOL, o PCdoB e a Rede. Em todos os demais partidos, houve votos a favor da soltura do tal Facínora. Resta agora saber como vai correr o processo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, processo que pode, em tese, levar à sua perda de mandato, e também resta saber como vão reagir a extrema-direita e os milicianos em particular. Isso vai definir se o conflito vai escalar ou se construirão algum tipo de acordo, como buscou o próprio Facínora ao chorar lágrimas de crocodilo arrependido na sessão da Câmara que manteve sua prisão. Vale atentar também que as principais ofensas e ameaças do Facínora foram dirigidas contra Fachin, relator da Lava Jato no STF. Aliás, o STJ, inspirado no STF, instaurou de ofício, sem provocação da Procuradoria-Geral da República, um inquérito para investigar as gravações de diálogos da Lava Jato, que indicam que a força-tarefa pretendia investigar os ministros da Corte. Os procuradores da Lava Jato entraram no STF com pedido de habeas corpus para trancar a investigação. Enfim, tem uma guerra em curso. Guerra entre os que deram o golpe de 2016. E conforme os preços de hoje, o episódio Daniel Silveira fortaleceu o Supremo Tribunal Federal e, secundariamente, permitiu ao Arthur Lira demonstrar certa autonomia frente a Bolsonaro e frente, inclusive, à parte da base que o elegeu. Claro que cabe verificar em que medida essa ação do Supremo tem como um de seus alvos, para além do Facínora, a movimentação que o governo Bolsonaro vem fazendo no sentido de liberalizar ainda mais a compra de armas através de decretos e regulamentações executivas, né? O conflito entre os parlamentares que são contrários a esse aumento do armamento da população, o governo e a bancada da bala, tendem a aumentar. Nesse contexto, a carta pública do ex-ministro Raul Jungmann ao Supremo, alertando para os objetivos políticos de Bolsonaro ao liberalizar o armamento, são um indício de que a ordem de prisão que o STF emitiu contra o Facínora pode ser também uma expressão do alinhamento entre o Supremo e uma parte da cúpula das Forças Armadas, alinhamento que vem de longe. Vamos lembrar do famoso episódio dos tweets e também do assessor do Toffoli no Supremo. Outro fator de crise, né, que a gente tem que sempre lembrar, é a substituição do presidente da Petrobras, né? Por discordar da política de preços da Petrobras, o presidente da República demitiu o presidente da empresa, desmoralizando o conselho de administração, rasgando procedimentos internos de governança, provocando quedas no valor de mercado da companhia, ameaçando o programa de privatizações das refinarias, pois o ato do presidente sinaliza que os preços podem seguir a política do governo mais do que os preços internacionais, o que afeta aí aqueles parâmetros que os neoliberais adoram. Tem muita dúvida sobre como é que vão se comportar os representantes do mercado financeiro, como é que vai se comportar o Guedes, que perdeu um dos seus principais aliados dentro do governo, né? E, de toda maneira, fica a impressão que essa decisão do Bolsonaro pode ter sido um ponto de inflexão no discurso neoliberal do governo. Ele agora vem falando, o Cavernícola vem falando, em intervenção governamental também no setor de energia elétrica. Ninguém sabe ao certo se esse ponto de inflexão é definitivo ou apenas pontual,
mas parece claro que tem motivações políticas, a busca de consolidação da base popular dele e de seu núcleo duro de apoiadores, que inclui muitos caminhoneiros, né? Em alguns locais aconteceram manifestações de caminhoneiros essa semana. E isso parece ter sido determinante para a ação de Bolsonaro, que está orientado pelas eleições de 2022. Incrivelmente, tem gente na esquerda que emitiu sinais de aprovação da medida, né? E, inclusive, disse que enxergava com bons olhos o milico que assumiu a Petrobras, né? Bom, como eu falei, não está claro se esse episódio muda muita ou parte. Por exemplo, nesse mesmo contexto, segue a privatização dos Correios, né? Mas ainda vamos assistir muitos episódios dessa batalha em torno da Petrobras para ver se o presidente indicado, Silva e Luna, né, como ele vai se comportar, como o Conselho de Administração vai se comportar em relação a ele, em que medida essa medida tem apoio nas Forças Armadas. E aqui eu quero lembrar uma frase da professora Maria da Conceição Tavares, que dizia: os militares democratas são entreguistas, os militares nacionalistas são fascistas. Pois bem, o governo Bolsonaro vinha até agora desmentindo essa botagem, né? Será que isso mudou? Será que a gente está assistindo a um realinhamento mais profundo? E quais seriam as implicações políticas disso? Seja qual for a resposta, uma coisa parece certa, né? Tem um reboliço acontecendo, né? Tem sinais de enfraquecimento do Guedes, né? Apesar de toda a importância que ele tem no governo Bolsonaro desde o início. Vamos ver aí nos próximos lances a reunião do Conselho de Administração, dia 23, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que vai tratar o tema do Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira foi afastado da condição de suplente da Comissão de Ética, né? Foi instaurado procedimento contra ele, foi determinado que o afastamento, né? Isso nessa reunião de terça-feira 23. A relatoria do caso Daniel Silveira vai ser do Fernando Rodolfo, do PL. Na reunião de quarta, 24, já foi o início dos trabalhos, né? O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o Facínora participe por videoconferência das reuniões, mesmo estando preso. Ele falou na reunião em sua defesa, mas acabou que a reunião foi suspensa porque começou a ordem do dia na Câmara, né? Enquanto isso, enquanto rolam esses episódios no andar de cima, né? Alteração no Conselho, alteração na presidência da Petrobras, essa questão do Daniel Silveira, etc., a pandemia segue matando, a vacinação vai parando, sinalizando para mesas de muito sofrimento e dor por parte da maioria da população brasileira, especialmente pobres, moradores das periferias, negros e negras. Basta dizer que as pessoas que se autodenominam pretas e pardas, né, as pessoas negras, são 56% da população, segundo o IBGE. Só que dos 5 milhões de pessoas que foram até agora vacinadas, né, somente 19% se afirmaram negros e negras, né? Mesmo que você some a isso todos aqueles que não apresentaram, não afirmaram qual é o seu registro, ainda assim a participação proporcional no universo da população brasileira estaria subrepresentando os negros e negras. Como se não bastasse, o processo inteiro de vacinação é um desastre, né? Não tem clareza sobre a oferta das vacinas, a crise está ficando dramática em algumas cidades, com colapso do sistema de saúde, necessidade de lockdown completo. O caso de Araraquara, em que o Edinho tomou a decisão de fazer um lockdown radical, isso deve ser aplaudido, mas é uma situação, lá em vários outros locais, absolutamente insustentável, porque ou tem governo federal, tem política de vacinação, ou, como eu falei no início, essa mortandade vai assumir dimensões terríveis, assustadoras, catastróficas, né? O governo federal vem se omitindo, né? Essa nova cepa, né? As novas cepas, na verdade, né, estão pegando pessoas mais jovens, e nesse debate, nesse contexto, em vários locais, está se voltando às aulas, né? E notem que tudo isso vai mostrando como estava errada, absolutamente equivocada, a postura dos governadores de esquerda e progressistas, inclusive os petistas, que não aceitaram fazer luta política contra o governo Bolsonaro no momento
lá atrás, há um ano, quando a pandemia estava começando. Vamos lembrar, né? É importante lembrar, a gente não pode esquecer, porque senão a gente acaba repetindo o erro, né? Diziam vários governadores naquela época, a vida primeiro, não vamos fazer luta política, né? Tem um bando de gente na esquerda e no PT que gosta de dizer que entende de política, né? Sabe de política, né? Enche a boca para falar disso. E o que aconteceu? O que aconteceu é que morreu muita gente. E os nossos governos perderam, e nosso partido, inclusive, perdeu boa parte da iniciativa política que podia ter tido naquele momento e podiam ter ajudado a evitar a catástrofe, se nós tivéssemos ido com tudo para cima do governo Bolsonaro naquele momento, ano passado, em que ele sentiu o baque, né? Bom, se a pandemia avança correndo, o auxílio emergencial volta a passo de cágado, né? O governo vem estudando congelar o salário do funcionalismo por 2 anos e acabar com a exigência de gasto mínimo em saúde e educação na Federação, Estados e Municípios, para dessa forma financiar o novo auxílio emergencial, que seria de R$ 200 a R$ 250 reais por 3 a 4 meses, num programa focado e com regras de acesso muito mais restritivas, né? Está na pauta do Senado de hoje, ou estava na pauta, a Natália poderá confirmar em seguida, a chamada PEC 186, a PEC emergencial, né? E o relatório protocolado previa a mesma desvinculação. Tem um impasse, evidentemente, na direita sobre isso. Enfim, a Natália está acompanhando, vai poder falar mais. Enquanto se debate o que fazer, o desemprego, a fome e o número de pessoas vivendo na miséria absoluta também aumentam, e tudo isso que eu já falei a respeito da pandemia também só faz piorar. E vejam que neste contexto todo, a boiada segue passando, né? Foi nesse contexto que o Arthur Lira priorizou, logo após a sua eleição, a votação da autonomia do Banco Central, fala em acabar com as vinculações todas do orçamento, ampliando o poder discricionário do Congresso sobre o orçamento, né? E define como prioridades auxílio emergencial, pacto federativo, instalação da Comissão da Reforma Administrativa, reforma tributária e contra a CPI do Covid, claro, né? É uma pauta que atende o interesse dos setores econômicos que apoiam o governo, né? E, ao mesmo tempo, busca satisfazer parte dos interesses da bancada que o apoiou. Enfim, um quadro complexo, um quadro muito instável, que, a depender de quem e de onde se observe, gera conclusões diferentes. Claro que, para uma parte das forças de direita, apesar de tudo isso que está acontecendo no país, existe algo pior do que Bolsonaro. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e presidenciável do PSDB, demarcou o campo num artigo publicado recentemente no Globo. Ele disse que ele quer um programa antes de nomes e já define o programa como alternativo ao programa que governou o país por 13 anos. Não é uma alternativa ao governo atual, mas contrária ao PT, né? E sobre Bolsonaro, Eduardo Leite não faz nenhuma crítica direta nem explícita. Mas, claro, a direita não é um bloco homogêneo, motivo pelo qual segue decisivo que a esquerda defina sua tática e sua política de alianças para o período. Lembrando sempre que num país que às vezes parece estar se desmanchando, é um erro atribuir solidez a qualquer coisa, inclusive ao governo Bolsonaro. O quadro nacional é muito instável, é muito confuso, e aí vem um ponto. No geral, a gente precisa admitir que não está fácil para nós do PT. Não precisaria ser assim, uma vez que as condições objetivas do povo estão piorando, a popularidade do Bolsonaro está caindo, a briga na coalizão golpista está aumentando, a oposição de direita não bolsonarista está batendo cabeça. Tem espaço, portanto, para uma polarização entre nós e o cavernícola. Acontece que tem gente que pensa a mesma coisa que o Ciro Gomes pensa, a saber, que a polarização entre o PT e o Bolsonaro vai resultar numa vitória do Bolsonaro. Quem pensa isso, óbvio, só vê uma alternativa: buscar uma aliança com a direita não bolsonarista. Nós pensamos totalmente diferente. É hora de investir na luta em 2021, mudar a correlação de forças agora para viabilizar a possibilidade de uma vitória da esquerda a qualquer momento. Porque nós continuamos dando centralidade à luta pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment. Tem, é claro, dentro do PT, quem fica em cima do muro e defenda fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quem defende essa linha de duas táticas, às vezes cita como exemplo as alianças que nós fizemos na campanha das diretas ou no Fora Collor. Na minha opinião, esses exemplos não fazem nenhum sentido. Em 1984, havia uma aliança para aprovar uma legislação, as diretas. Não estava em questão
aliança de primeiro ou de segundo turno em eleição presidencial, e tanto não estava, que quando não passou a emenda da direta já, nós não fomos ao colégio eleitoral votar no Tancredo. E, mais adiante, quase ganhamos em 1989, numa aliança PT, PSB e PCdoB, uma aliança de esquerda naquele momento. Em 92, por sua vez, o PT adotou uma tática na luta pelo Fora Collor baseada na ética na política. A maioria do partido naquele momento achava que 94 estava garantido e que Itamar seria um governo de transição. Nos lascamos de verde e amarelo. Mas também não estava em questão, naquele momento, deixar de ter candidatura presidencial em 94. Hoje, diferente daquele momento, tem setores do PT que colocam as alianças em primeiro lugar e que trabalham com a hipótese de nós estarmos fora do segundo turno e se preparam desde já para apoiar o mal menor. Sem falar nos que, na verdade, gostariam de estarmos abertos à possibilidade de não ter candidatura petista, mas sim apoiarmos alguém de outro partido. E sem falar também dos que acham que nós estamos em 2002 e estão olhando para Magazine, não sei das quantas, como se olhou para o Zé Alencar. Ou seja, não entenderam que a situação mudou profundamente e seguem tentando repetir como farsa uma experiência que foi adotada no passado. Ter duas táticas é não ter nenhuma. E ter como tática a aliança com a direita não bolsonarista é cometer pelo menos dois erros. A direita não bolsonarista não é democrática, mas é neoliberal. E eu repito, a direita não bolsonarista não é democrática. Dória, Maia, PSDB não são democratas. Baleia Rossi, Temer não são democratas. Mente para o povo e para a esquerda quem fala que esta direita não bolsonarista democrática não é. E, com certeza, além de não democrática, é neoliberal. Fazer uma aliança com essa gente, além de passar o pano neles, como faz o nosso companheiro Tarso Genro em relação ao Dória, como faz novamente o nosso companheiro Tarso Genro em relação à cúpula das Forças Armadas, como fez uma maioria na bancada de deputados do PT em relação à Baleia, Temer e Maia, passar o pano nessa gente dificulta a nossa ação política, dificulta nosso acúmulo de forças, dificulta a nossa clareza. Portanto, erro 1, reduz as chances de uma vitória eleitoral. E erro 2, contribui para que a polarização nacional passe a ser entre duas direitas e não entre direita e esquerda, como foi de 1989 a 2018. Nas últimas 8 eleições presidenciais, teve uma polarização entre esquerda e direita. Está garantido que vai acontecer isso em 2022? Não, claro que não. Agora, por que não está garantido e nunca teve, a gente já vai abrir mão de travar a única disputa que pode levar o país para um sentido que atenda às necessidades do povo brasileiro? A nossa tática precisa ser de apostar tudo em reconquistar a maioria na classe trabalhadora. Mas, para isso, o centro da tática agora não pode ser a eleição presidencial de 2022. O centro da tática agora tem que ser a luta pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment, por vacina para todos, por emprego, por auxílio emergencial. Se a gente não conquistar a maioria agora, em 2021, não tem o depois. Boa noite, gente. Eu quero começar falando sobre esse final aí do que Walter falou, né, e o que seria a segunda parte desse nosso assunto de hoje, né, e a esquerda nessa crise toda, que foi aí detalhadamente comentada por Walter. E a esquerda, o que é que está fazendo, né? Como o Walter lembrou, e os nossos programas antivírus, desde o início do ano, têm colocado isso de forma, enfim, a gente tem tentado colocar de forma bastante explícita, tem muitas dificuldades, né, e muitas divergências entre nós, né, e essas dificuldades são aprofundadas por essa situação que a gente tem chamado de a existência de duas táticas dentro, no caso, do partido, né? E as duas táticas são, a primeira delas é a defesa de que o centro tático é 2022, para vencer em 2022, a gente precisa fazer aliança com um pedaço da direita, né? Isso que Walter comentou aí. E a segunda tática é que o centro da nossa tática é 2021, agora, já, né? E que se a gente não ampliar
a disputa de consciência, a mobilização, a luta social, a gente não vai ter como vencer em 2022, né? E, para ampliar a luta, a gente não pode nos confundir, né? Não podemos nos confundir com essa direita neoliberal que, como o Walter bem lembrou, não tem nada de democrática, né? Tem quem negue que existem essas duas táticas, né? E também tem quem defenda que a gente deve aplicar essas duas táticas ao mesmo tempo. Mas, na prática, o que tem prevalecido, né, na direção do PT e na maioria da esquerda como um todo é a primeira tática, né? Ou seja, transformar no centro da nossa ação política a preparação para vencer em 2022 em aliança com um pedaço da direita, né? Isso é o que prevalece na direção do PT e na maioria da esquerda. E isso faz com que muita gente esqueça, né, que antes de chegar em 2022, a gente precisa atravessar o ano de 2021, né? E aí, é nesse contexto que a gente quer analisar aqui um pouco do que é que a gente está fazendo concretamente, né? E a esquerda nessa crise, o que é que está fazendo? Primeiro, não tem como não lembrar do que a gente fez nesse ano, já na eleição das mesas para a Câmara e o Senado, né? A gente terminou 2020 e iniciou o ano de 2021 atolados em uma aliança com golpistas para a presidência da Câmara, passando o pano em gente do tipo Baleia Rossi, aliado de primeira hora do golpista Michel Temer, e terminamos o ano de 2020 e iniciamos 2021, no caso do Senado, metidos em uma aliança na qual a gente votou no candidato de Bolsonaro para a presidência do Senado, né? O resultado todo mundo viu, especialmente em relação à Câmara. Derrota com desmoralização, mas também no caso do Senado, antes mesmo do resultado, né? Porque, convenhamos, apoiar o candidato de Bolsonaro não pode ter outro nome que não seja uma derrota antecipada, né? Então, do ponto de vista do parlamento, né, nessa situação que já passou, que foi a eleição das mesas, o resultado todo mundo viu, foi algo que a gente fez agora no início desse ano. Do ponto de vista da luta social, o máximo que a gente conseguiu organizar até agora são carreatas. Acho muito importante que isso esteja acontecendo, né, que estejam acontecendo carreatas. A gente conseguiu fazer grandes carreatas em muitas cidades, pelo Fora Bolsonaro, em defesa do Fora Bolsonaro, do impeachment, da vacina. É melhor ter carreata do que não ter nada, do que não ter nenhuma mobilização em torno da nossa pauta. Mas convenhamos, né, que as dificuldades de sobrevivência da maioria da classe trabalhadora, o agravamento da pandemia, que é imenso, né, a falta de vacina, a crise política brutal e permanente, né? Toda semana, praticamente, a gente tem fatos novos. Tudo isso compõe um ambiente que torna propício ter mais luta. E a gente não está conseguindo fazer muita coisa para que o povo se movimente, né? Uma terceira coisa diz respeito ao que eu tenho chamado do bloco na rua, né? A gente já tratou disso aqui no programa, Walter também comentou agora na fala dele, né, a indicação do companheiro Lula para que o companheiro Fernando Haddad rode o país na perspectiva aí de ajudar na organização e na mobilização da luta pelo Fora Bolsonaro e, obviamente, também como preparação do terreno para 2022, né? Pelo que eu pude perceber nas últimas semanas, após o anúncio de que o bloco iria para a rua, o companheiro Haddad começou a participar de mais eventos, mais lives, debates, entrevistas, e agora, nessa semana, ontem e hoje, ele está cumprindo uma agenda presencial em Minas Gerais, né? Uma agenda composta pelos seguintes eventos: visita ao local do crime de Brumadinho, né, algumas entrevistas em rádios, encontro com as prefeitas petistas Marília Campos, de Contagem, e Margarida Salomão, de Juiz de Fora, o lançamento do Fórum de Prefeitos Petistas de Minas Gerais,
reunião com a bancada de deputados estaduais do PT, um seminário sobre educação e um ato de aniversário dos 41 anos do PT, né, que foi agora no dia 10 de fevereiro. A agenda fala por si só, né? É uma agenda majoritariamente institucional. Obviamente, assim como no tema das carreatas, a minha opinião é que isso é muito melhor do que a situação que a gente tinha antes, de atividades exclusivamente através de lives, né? Fazer reuniões partidárias, fazer reuniões com mandatários petistas ajuda, né, no que a gente precisa fazer, que é um processo de organização para que o bloco esteja na rua, né? Mas para o bloco ir para a rua mesmo, outros tipos de agendas precisam ser incluídas no radar, né? Equilibrar aí com as agendas internas e institucionais. Então, sobre o assunto bloco na rua, né? É isso que a gente está fazendo até agora, obviamente. É o início, e a gente espera aí que, com todos os devidos cuidados, muito necessários em função da pandemia, mas que a gente aprofunde essa agenda partidária e também de mobilização pelo PT. E, por fim, né, sobre o que está acontecendo no parlamento agora, né? Eu comentei sobre a eleição das mesas, que foi no início do mês, mais ou menos 20 dias, mas a chapa está quente, né, no parlamento. Primeiro, pela pauta, que os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, estão implementando, né? Estão entregando o que prometeram e, pelo menos até agora, estão seguindo com prioridade, com afinco, com rigor, a cartilha ultraliberal, né? Ou seja, a pauta econômica está tomando de conta do debate no parlamento, né? Na Câmara já foi aprovada a autonomia do Banco Central, né? E a pauta prioritária para as próximas semanas é de foco total na destruição de direitos e de políticas sociais, né? A reforma administrativa, a reforma tributária regressiva, a PEC emergencial, né? Walter comentou, está em discussão agora no Senado, essa PEC, e veio com esse absurdo que é a desvinculação das receitas da saúde e educação, que significa deixar de existir um percentual mínimo para a aplicação dos recursos dos estados, dos municípios e da União nessas áreas que são áreas essenciais, saúde e educação, né? E aí isso está acontecendo junto com uma chantagem vergonhosa que em troca, né, dessa desvinculação, seria aprovado um auxílio emergencial baixíssimo e temporário, né? Então, é um absurdo essa situação, a votação seria hoje, mas até onde eu vi foi adiada, mas a discussão está em curso e a gente precisa acompanhar esse debate. Além disso, a privatização da Eletrobras e dos Correios também estão aí na pauta para as próximas semanas e está havendo pressão do governo para que isso se acelere, né? E aí, está em curso na Câmara, né? Começou no dia de ontem, um debate interessante que está seguindo seu curso agora, que é o da PEC 3. De um lado, alguns estão chamando de PEC da impunidade. De outros, alguns estão chamando de PEC das garantias e defesa dos mandatos populares, algo desse tipo, né? Basicamente, essa PEC prevê algumas, de fato, garantias processuais para quem tem a prerrogativa de ser processado pelo STF, que inclui os próprios deputados que estão aí discutindo a PEC, né? Algumas dessas garantias já existem no sistema geral, no sistema processual penal, que hoje existe. Outras seriam, ou serão, né, a votação está em curso, a gente não sabe ainda se vai ser aprovada, seriam criadas, né? E, analisando em tese, a PEC, né, seria, né, eu acho que é algo compatível com a defesa de um garantismo penal maior, de uma forma geral, e com, de certa forma, também com a contenção de abusos, né, com o que a gente chama de judicialização da política. Apesar de que, obviamente, para um grupo seleto, né, de pessoas que são aquelas que são processadas perante o STF, então isso, em tese, né, seria algo compatível com essa questão. Agora, na prática, né,
especialmente devido ao timing que essa proposta aparece, ou seja, alguns dias após a Câmara confirmar a prisão do deputado Daniel Silveira, né, a coisa também está soando como algo casuístico e como algo, isso não está soando, isso é explicitamente dito, como uma espécie de preço a ser pago pela manutenção da prisão, né? Então, a prisão foi mantida e agora se quer aprovar uma legislação, no caso, uma alteração constitucional que dificulte, que tente evitar prisões como essa que aconteceu na semana passada, né? E a principal polêmica nessa PEC, que está em debate agora, é em torno de um dispositivo que prevê que questões de decoro seriam apreciadas exclusivamente pelo Conselho de Ética da Câmara, né? E aí tem duas interpretações, basicamente. Tem quem acha que isso tira a possibilidade de punir crimes cometidos por parlamentares, que, como é o caso de Daniel Silveira, como é o caso que Jair Bolsonaro fez com a deputada Maria do Rosário, por exemplo, né? E tem quem acha que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, não existe conduta ou crime que não possa ser apreciado pelo Poder Judiciário, por esse princípio, em caso de crime, quando o debate de decoro aparecer, essa previsão não impediria que existisse processo judicial. Enfim, seja como for, o simples fato de existir esta polêmica comprova que o que quer que seja aprovado, obviamente, toda legislação vai ser interpretado, né? E, obviamente, a interpretação sempre vai levar em conta o sujeito em questão. Ou seja, na prática, a política vai seguir no comando, como sempre foi, né? O STF, seja via STF, seja via outras instâncias do judiciário. E, como eu disse, né, tem, do ponto de vista em tese, tem algum sentido nas medidas que são propostas, mas do ponto de vista político tem vários problemas, como esse do casuísmo e de viabilizar que seja uma vitória da extrema-direita, por exemplo, aliviando a barra lá do deputado Daniel Silveira. E aí, a bancada do PT, nesse contexto, ontem, quando iniciou a discussão do assunto, buscou, né, algum tipo de acordo em torno do assunto, inclusive nesse contexto, orientou o voto contra a retirada de pauta, né, o que causou alguns desconfortos aí na militância, gerou algumas dissidências, inclusive, né, não foi unânime a votação, e no dia de hoje ficou muito nítido que não tinha essas possibilidades de acordo, né, o novo relatório que está sendo votado em primeiro turno hoje, mantém essa previsão que eu disse, de que quebra de decoro deve ser julgada exclusivamente pelo Conselho de Ética, e ainda retira um outro dispositivo da PEC, que estava sendo considerado como uma mitigação dos efeitos deletérios da lei da ficha limpa, né? Mas eu acho que nesse assunto o ponto principal é por que votar no afogadilho uma alteração constitucional proposta pela direita que na prática pode beneficiar condutas similares à do deputado Daniel Silveira, que foi preso na semana passada, né? Claro, em nome do garantismo, do combate à judicialização da política, seria admissível aprovar algo nesse sentido, né? Como eu disse, em tese, tem muitas coisas que são positivas, tem algumas coisas que são positivas nessa PEC. Por exemplo, nesse assunto, né, a gente defende a revogação da lei da ficha limpa. Foi um erro ter aprovado. Então, no debate em tese, a situação é essa. O problema é que, na prática, né, a teoria é outra, muitas vezes. E eu queria deixar aqui 3 perguntas sobre esse assunto, que eu acho que são fundamentais responder em relação a esse assunto que está, como eu disse, em discussão no parlamento agora, né? Primeiro, por qual motivo não seguir o rito normal? Né, instalar uma comissão especial, fazer o debate com calma. É uma alteração constitucional, então a gente pode até concluir que tem coisas que são positivas aí, mas por que aprovar dessa forma, nesse contexto da prisão do deputado? Né? Por qual motivo aprovar? Uma outra pergunta seria, por qual motivo a gente aprovar esse rito
algumas coisas desse rito apenas para quem é processado perante o STF. A gente não deveria defender ampliação de garantias processuais para todo mundo que é processado, né? Por que não ampliar para todos os processados em todos os níveis? Por exemplo, a audiência de custódia. Uma das medidas dessa PEC é prever constitucionalizar a audiência de custódia nesses casos. Só que os mesmos que estão votando nessa medida hoje, para constitucionalizar a audiência de custódia em seu benefício, são contra a audiência de custódia para os pretos, pobres, que são presos todos os dias no sistema penal comum, né? Então, essa é uma pergunta também que a gente tem que se fazer. Então, garantismo penal para quem? Para todo mundo, né? Se for para todo mundo, a gente fica melhor, né? Do ponto de vista da esquerda. E uma terceira pergunta é se a gente deveria votar nisso, nesse ambiente, né? Porque, vejam, a gente vai acreditar que é por essa via que se vai garantir o respeito ao voto popular, evitar perseguições, evitar golpes jurídicos, é por essa via que a gente vai garantir isso, né? Então, já tem uma orientação da bancada tirada, né? De toda forma, eu estou colocando essas problematizações aqui, porque eu sei que ainda tem gente defendendo que vote a favor da PEC, mas, né, pelo menos até minutos antes de entrar aqui no programa, eu conferi, e a orientação da bancada está no sentido contrário, né? O PT vai votar contra a PEC, apesar de ter ontem votado contra a retirada de pauta, ou seja, admitido que o debate podia prosseguir, mas também votamos contra a admissibilidade e vamos votar contra no mérito, né? A votação está em curso agora, claro que sempre pode acontecer algum fato novo, mas até alguns minutos atrás estava tudo certo de que o PT ia votar contra, o que, na minha opinião, é algo acertado a se fazer nesse momento, né? É a posição política correta de ser tomada, sem prejuízo de fazer de forma adequada o debate geral sobre a legislação, o garantismo penal e tudo mais. Então, no fim das contas, né, na minha opinião, tudo isso que a gente falou aqui hoje, acerca do que a esquerda está fazendo ou deve fazer, eu queria reforçar o que a gente acha que não deve ser feito, né? Primeiro, ilusão na frente ampla. Né, já faz muito tempo que está nítido que esses setores da direita, que muita gente de esquerda acha que podem ser os nossos aliados, na verdade, no limite, estão optando, né, por Bolsonaro contra nós, seja do ponto de vista tático, né, do 2018 isso ficou nítido, eleição da mesa da Câmara isso ficou nítido, e do ponto de vista programático nem se fala, né, o programa ultraliberal está aí a todo vapor, destruindo direitos, piorando as condições de vida do povo. Outra coisa que não dá mais para ter é ilusão do STF, né? Não são garantidores de nada, né? A não ser dos seus próprios interesses, das suas próprias posições políticas, em alguns casos até pessoais. Então, inclusive, essa posição sobre a PEC, agora na Câmara, não tem nada a ver com ilusão do STF, pelo contrário, né? É fruto de uma convicção de que não tomando esse tipo de posição que a gente vai estar protegido, porque, no fim das contas, a política vai estar no comando, inclusive no STF. Né? Outra coisa, muito presente ainda e que não pode mais existir, ilusão nas Forças Armadas. Né? Eles estão institucionalmente apoiando o governo Bolsonaro, é disso que se trata. Né? E, por último, ilusão de que a gente vai resolver tudo apostando todas as nossas fichas e dedicando todos os nossos esforços na eleição de 2022, né? Acho que se isso prevalecer, a tendência é de a gente acumular ainda mais derrotas, né? Acho que o momento agora, em 2021, é de muita luta, de muito enfrentamento, de muito combate, de muita organização, de muita mobilização, porque sem isso, todo o resto que a gente precisa fazer vai seguir, digamos assim, meio capenga. É isso. Walter, quer comentar mais alguma coisa?
Quero só rapidinho. Várias pessoas nos escreveram aqui por Zap ou no chat do YouTube perguntando por que o Facebook nos bloqueou. Não sabemos direito, mas a mensagem que chega quando a gente tenta transmitir é, abre aspas, sua mensagem não pode ser enviada, pois ela tem conteúdo que outras pessoas no Facebook denunciaram como abusivo, fecha aspas. Ou seja, segundo o próprio Facebook, outras pessoas denunciaram o antivírus como abusivo, né? Deve ser alguém negacionista. Segundo o comentário que eu queria fazer, reforçar algo que a Natália disse. Tem gente no Partido dos Trabalhadores que acha que o PT tem que votar a favor dessa medida de suposta defesa da imunidade dos parlamentares, né? Agora há pouco, um dirigente partidário fez circular em listas a ideia de que essa PEC de garantia e defesa dos mandatos parlamentares é uma defesa da democracia e dos representantes do povo, né? Porque dar ao judiciário poder absoluto sobre o voto do povo reforça a ditadura que se instalou no Brasil sob a batuta midiática dos Moros e da Dallagnol da vida, né? Quem tem voto popular deve ter proteção para defender os interesses do povo, né? Então, há quem raciocine dessa forma. O problema essencial é político. É óbvio que essa medida faz parte da queda de braço entre dois setores do golpismo, o que está encastelado no Supremo e o que está encastelado na Câmara. Achar que isso é uma defesa em abstrato dos representantes do povo é misturar as coisas, na nossa opinião. Terceira questão que eu queria também destacar, e essa é a mais grave. Caramba, como disse um deputado federal hoje na reunião da bancada, o país está derretendo. 250 mil pessoas mortas e outras tantas que vão morrer. As pessoas precisando do auxílio emergencial. E esta canalha, tá certo? Que transita em alguns ambientes aí da política brasileira, está preocupada em desvincular os recursos da saúde e da educação e proteger a sua imunidade, tá certo? Numa briga de dois bandos. É essa a questão central para o Congresso? Quer dizer, o Congresso nós devíamos estar resolvendo o problema da sobrevivência do povo, né? E, por fim, destacar isso também, que já foi dito aqui, mas eu queria reafirmar. Nós distribuímos o card perguntando, e, assim, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, está com a sua popularidade em queda, está se aproximando de novo de uma situação que nós já vivemos no início de 2020. Neste momento, não é hora de dizer, não é hora de pensar, não é hora de ter dúvida na linha do não vai dar para tirar o cara. Nós temos que fazer todo o esforço para que o país antecipe as eleições presidenciais. Porque se nós chegarmos a 2022 com este governo no comando do país, não tenhamos dúvida da tragédia redobrada que pode acontecer. Portanto, o centro da tática não pode ser se preparar para a disputa da eleição em 2022. O centro da tática é aqui e agora. Se nós aqui e agora não enfrentarmos a batalha contra o Bolsonaro, pela vacinação, pelo auxílio emergencial, pelo emprego, pela devolução dos direitos do companheiro Lula, se nós enfrentarmos estas batalhas aqui e agora, as chances da esquerda e da democracia em 2022 serão muito reduzidas. Esse é o tema que, na nossa opinião, digamos assim, o tema central, né? A esquerda tem que se concentrar na disputa que está em curso aqui e agora, né? Aqui e agora. Existe a possibilidade da gente se jogar nesse sentido e não ficar achando que não tem jeito, que vamos ter que suportá-lo até lá. E vamos ter claro, pessoal, existe um elemento nessa batalha das vacinas que é o negacionismo, existe outro que é a incapacidade absoluta desses militares que estão no governo de planejar qualquer coisa, tá certo? A irresponsabilidade, o genocídio, mas também existe um cálculo político. Efetivamente, o fato de o governo federal não estar combatendo adequadamente a pandemia
ajuda a passar a boiada, ajuda eles a continuarem destruindo o país. Ou seja, eles usam também politicamente. Nós não podemos achar que isso não vai afetar 2022. Se nós não resolvemos a batalha agora, como nós devíamos ter feito em 2020, e não fizemos porque havia ali gente que achava que a hora era uma defesa abstrata da vida e não de ir para cima do Bolsonaro, nós não podemos repetir o erro agora de achar que o tema é 2022 e não ir para cima agora, né? Então, esse é o tema. Se a gente quer mesmo voltar ao governo, nós temos que travar a batalha agora contra esse governo. E isso exige luta e mobilização social. É isso. Walter, eu queria só fazer mais um comentário. Maria Carlotto fez uma pergunta aqui sobre a obstrução em relação à PEC, né? Eu estou acompanhando aqui a votação. Para aprovar o mérito em primeiro turno, eles precisam de 308 votos. O que está acontecendo agora é que a gente está em obstrução, a oposição está em obstrução. E até agora eles não conseguiram 308 em nenhuma das votações da obstrução. Ou seja, para derrubar a obstrução, né? Foi 307, 304, está perto, está ali numa margem muito possível de eles conseguirem barrar, conseguirem ultrapassar, né? Mas assim, se o mérito fosse uma dessas votações, né, que estão sendo na obstrução, não passaria. Então, não é uma situação, aparentemente, pelo que está aí posto desde ontem, desde a votação da admissibilidade da PEC, não é uma situação folgada, né? Não tem 50 votos sobrando, tanto, mas também é um aperto muito pequeno, facilmente resolvível. Tanto que um dos acordos que aconteceram, né, que alterou o relatório de ontem para hoje, foi um acordo com o Partido Novo, que, se eu não me engano, tem 9 deputados, e exigiu a retirada do artigo que eu comentei, que alterava uma questão na lei da ficha limpa, que para o PT seria um ponto um ponto bom da PEC. É interessante isso porque, como eles estão precisando de pouco voto para chegar no número que precisa aprovar, eles vão lá e fazem acordo com o Novo, tirando algo que é do interesse do PT, para ter os 9 votos. E aí chega ali numa margem que garante a aprovação sem precisar fazer o acordo com o PT, que teria 50, digamos assim, vamos supor que tivesse 40, né, se orientasse o voto a favor. Então, assim, eu achei interessante essa situação, porque demonstra, né, no fim das contas, tem muita gente indignada, o PT tem 50 deputados, não pode ser deixado de lado na negociação, nós queremos colaborar, né, o Novo não colaborou em nada e está sendo beneficiado, o pedido dele está sendo atendido. No fim das contas, a gente sabe, né, que o que está em jogo é outra coisa, e que o que eles querem, né, essa PEC vem como uma pauta da direita, e qualquer tipo de concessão ao que o PT estava tendo interesse de aprovar, como, por exemplo, essa questão da lei da ficha limpa, ficou de fora, né? Estava no relatório ontem e foi retirado a pedido de um partido que tem menos de 10 deputados, contra o interesse do partido que tem mais de 50, e poderia acabar, por isso, fechando um acordo a favor, né, para orientar a favor. Então, assim, eu acho que, no fim das contas, eles vão conseguir os votos, né, 308 ou um pouquinho mais, para aprovar no mérito, mas a informação precisa é essa, né, já teve em torno de 4 votações na obstrução e ainda não foi alcançado os 308. Vamos acompanhar aí, vai entrar na noite essa discussão dessa PEC. É isso. Muito bem, então só para encerrar aqui a minha parte da contribuição no programa, lembrar que amanhã tem início mais um curso da Escola Latino-Americana de História e Política, que é uma instituição ampla, com gente do PT, do PCdoB, do PSOL, da Consulta Popular, gente sem partido, gente do MST. Tem início um curso de leitura dirigida de O Capital, volume 2, o livro 2 de O Capital. E na semana seguinte, a gente terá um curso interessantíssimo sobre vida e obra de Mao Tse-tung, Xu Enlai e Deng Xiaoping. E sendo que esse curso se encerra no dia 7 de março, o curso sobre Mao, Xu, Deng, com uma participante muito especial para nós,
que é a professora Dilma Rousseff, que vai falar sobre os desafios futuros da China. É isso que eu queria deixar aqui como convite para quem está nos assistindo e desejar boa noite, em particular aos que disseram que o nosso conteúdo é abusivo, tá certo? Vindo de quem vem, a gente fica muito contente. Valeu, Walter. Boa noite, pessoal. E até a próxima quinta.